Paz do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Segunda parte da mensagem de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, ok? Quero fazer essa segunda parte porque tenho falado do sistema, da política, do mundo, do pecado, do anticristo, dos falsos mestres. E hoje eu quero falar um pouquinho mais da realidade dentro da igreja. Tem uma parte da mensagem que eu não me lembro o versículo agora, que diz assim, que existe mulherinhas que são sensuais, não têm o Espírito de Deus, que aprendem e nunca chega ao conhecimento da verdade, nunca chega ao conhecimento do Senhor Jesus, ok? Bem, dentro dessa mensagem ao qual eu disse para vocês, que essa aqui é a segunda parte, que as más companhias corrompem os bons costumes, se insere também dentro de Salmo capítulo 1, no qual diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Será como a ave plantada junto às águas do ribeiro, cujo as folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios, né? Os ímpios são como o vento que o moinho espalha. Bem, dentro desse contexto, dessa palavra, dessa mensagem, falando de tudo aquilo que está na escatologia, na volta de Jesus, o fim do mundo, a apostasia, o abandono do evangelho, nós podemos tirar muitas análises e ver uma igreja antiga, uma igreja de conservadora e uma igreja de bom costume, e uma igreja moderna que aí está, a igreja que dá náuseas e dá vontade do Senhor Jesus vomitar. Ele diz: vomitar-te-ei. Você está me dando nojo. Essa é a geração de agora. Uma igreja unificada, feita aliança com governos federais, estaduais, municipais, essa igreja andando de mãos dadas com Jezebel, a grande prostituta. No nome do quê? No nome da geração, no nome da população, no nome, ou para um bem melhor da humanidade. Então vamos aceitar o pecado, fazer aliança com o poder político e monárquico. Vamos colocar monárquico, ou, no caso, a política da tal dita democracia, que de democracia não tem nada. Ok? Bem, queridos e amados irmãos, eu digo a vocês que nada está ruim que não possa piorar. Nada realmente possa estar ruim que não possa piorar. Eu até quero relatar aqui sobre que, na verdade, o que está escrito é que as más companhias corrompem os bons costumes, e isso é uma verdade. Eu observo uma igreja sensual, uma igreja que ela não tem o Espírito de Deus, mas sim tem o Espírito do engano. Por que eu falo isso? Porque lá dentro está cheio de adivinhação. Lá dentro dessas igrejas, da maioria, mas daí você fica assim: mas irmão, mas qual igreja? Quando eu falo igreja, todo mundo pensa que é a igreja de Cristo. Essa igreja que eu estou falando para você não é a igreja de Cristo. A palavra, para você entender o que estou dizendo aqui, eu vou dizer para você que existe 7 igrejas. Tem que ler lá no Apocalipse, 7 igrejas. O que acontece nas 7 igrejas? O que Jesus fala? Entendeu? Você tem que estudar a Escritura. Então, eu estou falando que tem 7 igrejas. Tem elas até estão inseridas em Cristo. São aqueles galhos da videira que não produz o fruto verdadeiro. O que Jesus disse? Esses galhos, eles não produzem fruto, estão inseridos em Cristo. Fala de Cristo, prega Jesus, fala da mensagem, canta, enfim. Só que eles estão inseridos em Cristo, mas é o galho que não produz fruto. Jesus disse que será cortado e lançado no fogo, e assim se fará. Então, dentro das 7 igrejas do Apocalipse, só tem uma que é salva. Então, quando eu falo a igreja de Cristo, eu estou falando referente àquelas que são os galhos que estão inseridos em Cristo, que serão cortados e lançados no fogo, que não produzem fruto. O fruto que? De arrependimento, de viver e pregar os ensinos do Senhor Jesus. São falsas igrejas. Então não considere aquilo que eu falo da igreja.
a igreja, quando eu falo igreja, você tem que saber qual igreja. Eu digo para você que só existe uma igreja. Existe só um povo. A palavra diz que há um só povo. Jesus disse que buscará um povo zeloso. Deus vai buscar, Jesus vai buscar um povo zeloso e de boas obras. Agora você olha para dentro da carta das 7 igrejas do Apocalipse, você vê só uma igreja. Tem 7, só uma que é salva, a Filadélfia. Só a Filadélfia que tem um bom costume e não deixou de viver o bom costume, que não vive nas más companhias. Porque a Filadélfia, ela está no conceito de 1 Coríntios 15, 13. Ela não anda ela não se envolve com as más companhias. E lá em 1 Coríntios 15, 33 diz: não vos enganei, as más companhias corrompem os bons costumes. Aí nós vamos lá para o Salmo 1, como eu disse. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí você tira o conceito da verdade de Deus. Qual é a igreja verdadeira? E hoje eu posso relatar um testemunho fiel e verdadeiro, porque eu vi isso. Eu vejo uma igreja sensual, como está escrito na Escritura, e não tem o Espírito de Deus. Por quê? Porque eles não têm pudor, não têm vergonha na cara. Hoje você observa cristão que vai para a praia. Mas é errado ir na praia? Lógico que não. Eu já fui. E se pudesse ir, eu ia outras vezes. Mas ir lá e transmitir, transpirar, mostrar a sensualidade, sem pudor, não tendo pudor, não ter vergonha na cara, isso é pecado. Isso é um mau costume. São costumes das seitas antigas, dos adoradores de vários deuses, a sensualidade, enfim, o pecado. Então, na verdade, a praia você pode ir, eu posso ir, o cristão pode ir, o filho de Deus pode ir, mas não pode ir lá transpirar, mostrar a sua nudez. O Senhor não vai ter essa igreja por inocente. Esse povo que diz ser cristão, que vai apoiar lá, principalmente as mulheres, põe seu biquíni, os homens põem a sua sunga, mostrando as suas vergonhas. A palavra diz: esses são sensuais e não têm o Espírito de Deus. Está escrito, veja o versículo aí. Eu vou deixar os versículos. Eles são sensuais e não têm o Espírito de Deus. Eu congreguei aqui na igreja da Assembleia de Deus Madureira, o qual os irmãos tinham essa prática. As irmãs iam para a praia e eles iam, ponhavam as suas roupas sensuais, o biquíni cavadão, que nem o nome daquele grupo lá, né, daqueles cantores, colocava o biquíni cavadão, mostrando as suas partes, seus glúteos, seus seios, mostrando todo o seu corpo praticamente, só tapava ali. Depois eles traziam as fotos na igreja, ele começava a mostrar: ó, estive na praia, mostrava pro irmão: olha aqui, nós estávamos na praia, ele estava a mulher do lado, a sua esposa do lado de biquíni cavadão. E o irmão: nossa, que benção, né? Deus deu condição, né? Foi Deus que deu condição, realmente Deus deu e usou mal, então, o dinheiro que foi lá mostrar, ou foi lá sensualizar, fazendo, na verdade, o seu semelhante, os homens. Quando a mulher se posta dessa forma, se coloca dessa forma, ela está pecando, fazendo talvez centenas de homens que passaram por ali, viram, desejaram, pecaram. Sensuais, são sensuais e não têm espírito. Isso eu vi dentro da igreja, isso eu estou falando que eu vi. A pessoa de trazer lá foto e mostrar: ó, estivemos na praia. Armando de noite canta de saia longa, cabelo comprido, e daí no final de semana ou no feriado vai lá para a praia mostrar as vergonhas. Isso é vergonhoso, isso dá vergonha. A mulher que se diz ser espiritual, o homem que se diz ser espiritual, o homem que se diz ser o vaso do Senhor, um homem pregador, vai lá e coloca a sua sunga, coloca o seu, sei lá, grudadinho e diz: sou pregador, eu sou pastor. Uma igreja condenável, uma igreja pecadora. Então nós vivemos essa época do mau costume, em qual os irmãos dizem: não, você é muito certinho demais. Não é certinho demais. Nós temos que estar mediante as leis. A lei do homem diz que quando o homem anda sobre nu, ou se andar nu aí na rua, é atentado ao pudor. E quando você anda na presença de Deus, o que é então? Quando a mulher coloca aquele
biquíni cavadão, ou lá o fio dental, sei lá que inferno que é aquilo lá, e mostra a sua sensualidade. Aquilo lá não é tentado ao pudor? Lógico que é, mas são leis criadas pelo sistema que isso pode, isso não é pecado. E traz o quê? Traz a vergonha. A palavra diz que os demônios blasfemam, acusam a humanidade de todos os pecados. Mas Jesus está lá ainda intercedendo, porque tem os filhos deles que aqui que oram, os filhos do Senhor, os filhos de Deus que estão clamando misericórdia, misericórdia, Pai. Que esse povo erra, mas o Senhor está tendo misericórdia, dando um tempo. Mas chegará o dia que não vai ter mais volta. Vai se encher a taça da ira do Cordeiro de Deus. Jesus hoje é o Cordeiro. Mas vocês já observaram que Cordeiro não se ira. Mas está escrito no Apocalipse lá: a ira do Cordeiro de Deus. O Senhor Jesus ficará irado. Deus é um justo juiz que ira-se todos os dias. O Senhor se ira. O Senhor, Deus Criador, ira-se todos os dias. Se não fosse as misericórdias, em intermédio de Cristo, nós seríamos consumidos. Isso aqui seria evaporado. O homem é como um vapor na mão de Deus. Entenda você a verdade e a realidade, que tem se abandonado do bom costume. E eu tenho que trazer a verdade ao encontro do seu coração, para você não aceitar a lascívia, o engano que venha sobre a sua vida, diante dos seus filhos e filhas, familiar, amigos, enfim, ou até mesmo na igreja, ou qualquer lugar que seja, ou qualquer um que seja. Não aceite. Não se deixe dominar. A palavra diz que nós prestaremos conta, e cada um dos seres humanos, da humanidade, mulher, homem, jovem, anciões, enfim, cristão ou não cristão, servos ou livres, todos hão de prestar conta diante do Senhor de todos os seus pecados, de todas as suas abominações. Então você que se diz ser cristão, a palavra diz bem assim que o juízo de Deus começa pela sua casa. O julgamento de Deus começa pela casa de Deus. O que será do ímpio? Não se esqueça que você que se diz ser de Cristo, está na igreja, canta, prega, acha que você não terá um julgamento. Você terá. Se viveu corretamente a vida reta, íntegra, você vai receber seus galardões, será julgado e sentenciado. Vai ter a sentença da bênção ou da maldição. Se obedeceu, vai receber os galardões do Senhor, sua recompensa. Mas se foi vergonhoso, pior será o seu juízo do que do ímpio. Porque você conheceu a verdade. Porque você conheceu a verdade, você peletou a verdade, você estava na casa do Senhor, mas foi negligente. Então, meu querido e amado irmão, eu digo para você, se você se diz ser conservador, guarde a sua alma. Guarde o que você tem, que é a palavra de Deus no seu coração. E não se deixe enganar por essa geração má. Prega a verdade, exorte, ensine. Como disse o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo: pregue, ensine a tempo e fora de tempo, com toda a longanimidade de vida. Exorte, corrija, para que sejam sãos na fé. No nome de Cristo, faça isso, disse o apóstolo Paulo, com amor e com mansidão, mas exorte. Porque a palavra diz que aquele que ama, antes ensina, disciplina, no nome do Senhor, para que eles sejam salvos e não sejam condenados com o mundo. Ok? Essa é a mensagem que eu deixo ao encontro do teu coração. Finalizo essa segunda parte aqui no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. 1 Coríntios 15, 33. Que diz que não vos deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. E daí você parte desse texto, do texto e contexto, e vá fazer a leitura lá também no Salmo 1, e medite que você deve assim se vestir de todo esse pecado. Porque até a mensagem é muito bem clara em dizer: se há entre vós aquele que diz, fala, eu sou irmão. Se ele for devasso, mentiroso, profano, idólatra, como muitos que estão sendo aí cogitando dentro do governo de ser cristão, mas são idólatras, adora a rainha dos céus, adora ídolo, consagra o Brasil a ídolos.
Se se diz ser cristão e for idólatra, tal ainda nem com mais. Afasta-se dele também. Diz a Escritura, então, isso são mensagens da Escritura que eu estou passando para você. Agora, se você acha que isso não tem problema, você vai ter um problema. Se você acha que isso não é um problema na sua vida, não é um problema da igreja, esse vai ser o problema, esse vai ser a parte final do julgamento do Senhor. Ele vai dizer, como ele já disse, né? Muitos dizem Senhor, Senhor, mas nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, eu fiz milagre, eu fiz maravilhas. O Senhor vai dizer para eles, apartai-vos de mim, vós que praticou iniquidade, porque eu não vos conheço. Vai ter essa resposta. Eles acham que conhecem Jesus, eles acham que Jesus está com eles, mas Jesus vai dizer no dia do julgamento, nunca vos conheci. Na verdade, o Senhor conhecia, sabia que eles eram trevas e não luz. E por isso o Senhor não teve intimidade em estar no seu coração, na sua vida. Amém? Essa é a mensagem, meu querido, que eu deixo para você. É confrontadora? É necessário? Para que você tenha uma vida sadia diante do Senhor. Eu sei que eu não sou perfeito, tenho pecados igual você. Peco talvez até mais do que você. Talvez eu peque e sou mais pecador que você. Mas eu choro, eu busco ao Senhor, me arrependo. Faça isso da mesma forma. Se arrependa, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele que ele tudo fará. Amém? A paz e graça a todos, no nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Amém? To be demons. Chargers! Clean up and clear out. There's money on the horizon.